Então, vamos acompanhar, ainda na página 272, as seguintes orações. Vamos observar aí os verbos que já estão sublinhados. Os pintinhos estavam com medo da chuva. Eles se esconderam no ninho, debaixo da galinha. Observe que nós temos aí duas orações. E nelas nós temos o sujeito simples e o predicado. Os pintinhos, da primeira frase, é o sujeito. Estavam com medo da chuva, é o predicado. Já na segunda frase, eles é o sujeito dessa oração. Se esconderam no ninho debaixo da galinha, é o predicado. Então, quando nós falamos de sujeito simples, é aquele sujeito que só tem um núcleo, ou seja, apenas uma palavra importante. Então, nesse caso, dessa primeira frase, quem é o núcleo aí? Né? Quem é o sujeito simples? Os pintinhos, porque eu estou me referindo a eles. O que foi que eles fizeram? Eles estavam com medo da chuva. E na segunda frase, na segunda oração, eles é o sujeito, porque eu estou falando dos pintinhos. O que foi que eles fizeram? Se esconderam no ninho debaixo da galinha. Então, o sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo, né? Ou seja, apenas uma palavra importante. Agora vamos entender como funciona o sujeito composto, lá na página 273. Vejamos, os pintinhos e as galinhas fugiram da chuva. Eles e elas estavam dentro do galinheiro. Então, nós temos aí duas orações, só que agora, ao invés de termos um sujeito simples, nós temos em ambas orações um sujeito composto, porque nós temos dois núcleos. Na primeira frase, nós temos os pintinhos e as galinhas como sujeito. Então, se nós temos dois sujeitos, ou seja, se nós temos aí duas palavras importantes dentro da frase, então nós temos dois sujeitos. Por isso que chamamos de sujeito composto. Nós temos dois núcleos, os pintinhos e as galinhas. E o que foi que eles fizeram? Fugiram da chuva. É o nosso predicado, certo? Na segunda frase, eles e elas são o núcleo do sujeito. Então, nós temos dois. Por isso, nós temos o sujeito composto. Eles e elas estavam dentro do galinheiro. Então, estavam dentro do galinheiro é o predicado. Então, o sujeito simples é o que tem dois ou mais núcleos, ou seja, é aquele que tem duas palavras importantes, certo? Então, quando tem apenas uma palavra importante, é o sujeito simples. Duas palavras importantes, ou seja, quando tem dois núcleos, é chamado de sujeito composto. Página 274, nós vamos exercitar para saber se realmente vocês conseguiram compreender o que é sujeito e o que é predicado. Então, observe a parte destacada de cada oração e marque a coluna adequada. Então, vocês vão observar as orações, tem o quadro com sujeito e predicado, e vocês vão observar e marcar, né, as partes que estão destacadas, se elas são sujeito ou predicado. Vamos lá? Tanto levantar, se espreguiçar, que a preguiça a gente tem que espantar. Sai da cama que o pijama a gente já pode tirar. Já tem chocolate quente, pão, mamão, manga, maçã. Tudo esperando a gente pra um bom café da manhã. Bora escovar os dentes que é pro dia começar. Com um belo sorriso tá na hora de acordar. Vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar. Ok, crianças, então vamos conferir o que vocês responderam na página 274. Vamos lá. No Brasil, os recifes de coral ocupam áreas imensas no Atlântico Sul. Acertou quem marcou sujeito. Os recifes de coral dentro dessa frase é o sujeito da oração, porque eu estou me referindo a ele como parte principal da frase. O maior recife de coral do mundo
é a grande barreira de coral da Austrália. Acertou quem colocou o predicado, porque eu estou me referindo ao Recife de Coral. E o que eu estou dizendo dele? Que ele é a grande barreira de coral da Austrália. Como são perfumadas as rosas desse jardim? Acertou quem colocou o sujeito. As rosas desse jardim. O que elas são? Elas são perfumadas. Então, é o sujeito da oração. As frutas e as verduras fazem bem à saúde. Predicado. Eu estou me referindo às frutas e às verduras. Então, fazem bem à saúde não pode ser o sujeito da oração, é o predicado, certo? A que horas ficará pronto o jantar? O jantar é o sujeito da oração. Por quê? Porque eu estou perguntando a que horas ele ficará pronto. É muito importante vocês observarem que nem sempre o sujeito vai estar no início da frase, certo? Ele também pode vir no meio, pode vir no final, como vocês estão observando aí. O motorista obedece aos sinais de trânsito. Acertou quem respondeu o predicado da oração, porque eu estou me referindo ao motorista, que é o sujeito. Nas matas, os pássaros vivem em liberdade. Acertou quem marcou que os pássaros é o sujeito da oração. O que eu estou falando dos pássaros? Que nas matas eles vivem em liberdade, certinho? Então, parabéns quem respondeu a atividade. Bom dia! Tá na hora de ir pra escola, veja o dia como está. Então, crianças, estamos encerrando mais uma aula. Agora é hora de exercitar o que vocês aprenderam sobre sujeito e predicado. Bom dia!